Pessoal, função quadrática cai no Enem? Cai demais. E como que vai cair função quadrática? Bom, vamos ver? Olha só, a gente sabe que função quadrática, a parte geral dela é f de x igual a x quadrado mais bx mais c, certo? Esse a, esse b e esse c, eles são os numerinhos de uma função. Por exemplo, eu poderia muito bem ter colocado aqui f de x igual x quadrado menos 5x mais 6. Quem que é o a, quem que é o b e quem que é o c nesse caso? O a vale 1, porque ele está escondidinho aqui. O b vale menos 5, lembra de trazer o sinal junto, tudo bem? E o c vale 6. Ótimo. Identifiquei o a, o b e o c. O que mais que eu preciso saber? Bom, no Enem, geralmente quando cai função quadrática, vai cair máximos e mínimos de função. O que é isso? Bom, a função quadrática, o gráfico dela é uma parábola, tudo bem? O que isso significa? Que é exatamente essa figura que eu desenhei para você. Ou vai estar para cima, concavidade, ou a concavidade para baixo. Como que eu identifico se a minha parábola vai estar, eu costumo brincar, sorrindo ou se ela vai estar triste? Bom, se a minha parábola vai estar sorrindo ou se ela vai estar triste, eu só vou conseguir identificar olhando para o a. Se o a dela for positivo, a minha parábola está sorrindo. Se o a dela for negativo, ela vai estar triste. E por que isso é tão importante? Porque agora, olha só, vocês conseguem perceber que a minha parábola, ou ela desce, 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 chega num mínimo e depois ela sobe, ou ela sobe, 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 chega num máximo, depois ela desce? Vocês conseguem ver isso? Então, a minha parábola, ou ela tem um ponto mínimo, ou ela tem um ponto máximo. E esse ponto mínimo ou ponto máximo, ele é chamado de vértice. Tanto faz se é o ponto mínimo ou o ponto máximo, é o vértice. Tá bom, Ale, mas como que eu vou calcular esse vértice para o Enem? Olha só, no Enem, a parte importante está em você entender que ou vai ser máximo ou mínimo. O x do vértice, ele tem uma fórmula, menos b sobre 2a. O y do vértice também tem a formulinha, tá bom? Menos delta sobre 4a. Você precisa ir para o Enem sabendo. Infelizmente, vai te poupar muito tempo, tá bom? O segredo agora está na gente encontrar quando que vai ser x do vértice e quando que eu vou calcular esse tal do y do vértice. Olha que exemplo fácil para você ver. Imagina aqui que a gente é dono de uma padaria. Numa padaria vende o quê? Pão. Só que eu quero também vender bolo na padaria, tudo bem? E aí eu contratei alguém para ficar estudando lá quantos bolos eu vendo no dia, e ele falou assim para mim, ó, seguinte, o lucro da sua padaria depende do número de bolos. E ele te entregou qual que é a função que representa o seu lucro em função do número de bolos. E ele falou para você que é essa daqui, ó, mais 12n menos 20. Tudo bem. E aí, agora, se o Enem te pergunta qual que é o número de bolos que eu preciso vender para ter lucro máximo, ele quer o x do vértice. Agora, se ele pergunta para você qual é o lucro máximo, ele está querendo o y do vértice. Não se enganem e tentem fazer exatamente como eu falei que vai dar certo. Não se esqueçam da fórmula, beleza?